homicida. E Paulo está aqui, ó. Continuando, tacando fogo na serpente. Calma, calma, calma. Aí disseram assim, olha lá, vai aguentar não, hein? Serpente pegou pesado, hein? Ó, não solta não, ó o veneno, ó. Aí montaram uma arquibancada, pastor Samuel. E olha o texto. Disseram assim, ó, sabe o que é que vai acontecer com ele? Vai inchar, vai cair e vai morrer. Todo mundo junto aqui, vamos ficar na expectativa. Vai inchar, vai cair e vai morrer. E Paulo está aqui, ó. O que vai acontecer? Vai inchar, vai cair, vai morrer. E Paulo está aqui, ó. O que vai acontecer mesmo, gente? Vai inchar, vai cair, vai morrer. Olha o texto para quem quiser soltar o glória. E eles esperavam. É que tem gente esperando, entendeu? É que tem gente apostando, entendeu? É, mas se eu fosse você, eu sentava para esperar. Se eu fosse você, eu deitava para esperar. Se eu fosse você, eu até cochilava para esperar. E Paulo está aqui, ó. E estamos aqui dizendo, ó, vai inchar, vai cair, vai morrer. E Deus se levantou e disse, ó Satanás, não vai inchar, não vai cair e não vai morrer. Dele, por ele e para ele são todas as coisas. Meus amados, eu cumprimento a todos com a paz do Senhor. Paz do Senhor. Como é bom poder estar nesta noite aqui, nesse lugar onde Deus está sendo adorado. Antes do texto bíblico, minha gratidão ao pastor Antônio Gregório, que é o pastor de honra da igreja. Deus abençoe o senhor poderosamente. E também ao pastor Samuel Gonçalves. Pastor, é um privilégio e é uma honra poder estar aqui com o senhor hoje. Eu já lhe acompanho há algum tempo. Meu respeito, minha admiração pelas pregações. Acompanho lá o Instagram. Deus abençoe, continue te usando como líder, como referência. Deus seja louvado por sua vida. Obrigado. Deus seja louvado também pela vida dos líderes do conjunto Voz de Sião, o cooperador Marcel de Oliveira. Deus abençoe, Marcel. Deus abençoe também o presbítero Emerson. Obrigado pela paciência, viu, Emerson? Deus te abençoe poderosamente. Também o nosso evangelista Edson de Paula. Deus seja louvado por sua vida, meu irmão. É muito bom ouvir o Samuel. Eu quero fazer uma agenda com o Samuel lá em casa, né? Ele levar o violão e a gente ficar na varanda adorando ao Senhor. Deus te abençoe poderosamente. Falando em Samuel, eu quero agradecer também aos filhos do pastor, né? Ao Lucas e o Samuel. Deus abençoe. De vez em quando o Lucas fala comigo, ele está hoje aí, não? Está em São Paulo, que ele recebe o meu abraço. De vez em quando falamos lá no WhatsApp. Esse pastor chamado Diego Rafael, olha como Deus tem te usado. É difícil pregar perto do Senhor, né? Deus te abençoe. Obrigado pelo carinho, pela amizade. Deus seja louvado. Irmãos, quando eu cheguei aqui em Cuiabá, deu tempo de passar ali na clínica dos meus amigos que estão aqui, doutor Paulo Salustiano, doutora Juliana, da Ana Júlia também. Deus abençoe. Doutor Paulo é um médico que usa a medicina como ministério e tem abençoado muitas vidas, assim como a doutora Juliana também. Tem sido socorro para muitos pastores nesse país. E o Senhor sabe que depois de Deus eu devo também a minha vida ao Senhor. Deus te abençoe, minha gratidão. Meus amados, quantos querem ouvir a palavra de Deus? Trouxe a Bíblia, livro dos Atos dos Apóstolos, no capítulo 27 e o versículo 22, depois Atos 28 e o versículo de número 6. No final do culto, nossos livros vão estar expostos ali. Tem um kit de leitura que vai enriquecer o seu conhecimento. Ele escolheu Deus. Eu narro toda a história de Abraão, explico muita coisa aqui que talvez você não saiba sobre
a vida de Abraão. E mostra que Deus nunca quisera o Isaac. Na verdade, Deus queria outra coisa. Esse livro aqui também, para quem ama conhecimento, 12 por 1, 12 pastores que escrevem um único livro, uma mensagem que vai te abençoar. Cada capítulo escrito por um pastor que você conhece. Então vai estar ali, serve de devocional para 12 semanas e você pode estudar e também você que prega, se inspirar nas mensagens. Esse aqui é o meu lançamento, a resposta, falo sobre a liderança de Elias, Eliseu que serve a Elias e recebe a unção de Elias e traça alguns princípios aqui que vão fazer você encontrar uma resposta. Me permita aqui entregar esses livros ao pastor Samuel, como presente. Deus abençoe o senhor. Minha gratidão. Meus amados, quem localizou o texto, me diga amém. Está escrito assim, Atos 27 e o versículo 22. Atos 27 e o versículo 22. Mas agora vos admoesto, que tenhais bom ânimo, que tenhais bom, porque não se perderá a vida de nenhum de vós, porque não se perderá a vida de nenhum de vós, porque não se perderá a vida de nenhum de vós, mas somente o navio. Passe a página, Atos 28, e o versículo de número 6. Atos 28, e o versículo de número 6. Está escrito assim, e eles esperavam, eles faziam o quê? Que viessem a inchar, a cair e a morrer. E eles esperavam que viesse a inchar, a cair e a morrer. E você diz amém. Fecha a Bíblia, só põe a mão no coração. Faça uma oração por você, pedindo para Deus falar com você. Senhor, é a tua palavra, nada nos importa a não ser a tua voz. Esse lugar é teu, a igreja é tua, os filhos são teus. Teu Espírito continua tendo plena liberdade para fazer o que queres, da forma que queres, do jeito que queres, e nós só vamos te agradecer em nome de Jesus. Diz um amém. Meus amados, eu sei que nós temos um tema nessa festa. Eu vou contextualizar a linha de entendimento com esse texto, nesse tema, mas preciso de toda a sua atenção, principalmente agora no momento inicial. Não é uma mensagem de difícil entendimento. Porém, se você não entender esse início, você corre o risco de não entender o desfecho da mensagem. Quem aqui está muito necessitado, necessitada em ouvir a voz de Deus? O texto que nós lemos fala sobre o naufrágio que acontecera próximo à ilha chamada Malta. A interrogativa nesse início é o porquê do naufrágio. Por que que o navio quebrou? Por que que aquele vento soprou? Por que que aquela tempestade atingiu o navio a ponto de despedaçar o navio? Por que que a viagem não fora concluída? Por que que eles não chegaram onde queriam no tempo que desejavam? O porquê que o navio vai naufragar? Tantos porquês que hoje você talvez não consegue compreender e Deus também no imediato não faz questão de te explicar. Basta você crer que Ele ainda é o controle de todas as coisas. Até porque quem está nesse navio é Paulo. Quem está no navio é um grande líder, um grande homem de Deus, alguém que Deus levantou, alguém que Deus chamou, alguém que Deus vocacionou. E se Paulo, como servo de Deus, está no navio, por que que o navio quebra? Por que que o navio vai se despedaçar? Por que que a viagem não é concluída? Só para você ter uma base aqui e montarmos aqui o contexto. Quem é o Paulo, senão aquele que perseguia os seguidores da tal seita, do carpinteiro que morrera no alto do monte da Galileia? Paulo pensava em nome da religião estar agradando a Deus, perseguindo os seguidores de Cristo. Ele entrava pelas casas, arrastava homens, mulheres, os encerrava na prisão. Ele, na verdade, aterrorizava a igreja. Ele é o mentor daquela empreitada que resulta na morte do carismático pregador, o diácono Estevão, que está pregando em praça pública, de repente é cercado, apedrejado, vai sucumbir às pedradas e morre. A igreja fica enlutada e Paulo continua aterrorizando e perseguindo a igreja. Só que está na Bíblia, em Atos 9, que no caminho de Damasco, ele agora tem um encontro com quem realmente ele persegue.
o sol é meio-dia, uma luz mais forte do que o sol lhe cerca, ele não suporta o resplendor e ele cai. Tu conhece a Bíblia, ele fica cego por 3 dias, recebe oração, passa a enxergar a vida de uma forma totalmente diferente. Quem conhece o contexto sabe que aquele encontro marcou, aquele encontro dividiu águas, aquele encontro mudou a sua história. Mas ele já não vai pregar após aquele encontro. Na verdade, agora ele se retira do lugar e vai para o deserto da Arábia. Fica pelo menos 3 anos ali se desfazendo do seu conhecimento humano, da sua teologia pessoal, e depois se convencer que aquele que ele encontrara no caminho era o Cristo. Ele agora retorna para Jerusalém. Ele quer fazer parte da igreja que está crescendo. E agora, quando ele chega em Jerusalém, quem conhece a história sabe que ele é rejeitado por essa igreja. Até porque a igreja ainda carregava a mágoa, o luto do diácono Estevão. E ele era o pseudo-assassino. Parece que para ele a porta está fechada. Parece que ele não tem uma oportunidade. Mas ele persevera, ele permanece. Até porque ele tivera um encontro com Cristo. E quem tem um encontro com Cristo sempre permanece. Ele tenta fazer parte da igreja. Parece que ele está sendo ignorado. Parece até que o ministério dele está atrasado. Porque por 13 anos ele tenta fazer parte dessa igreja. Mas é muito bom você entender que o céu não conhece atrasos. Aquilo que você chama de atraso, Deus chama de preparação. Porque antes dele levantar alguém, primeiro ele prepara esse alguém. Ele vai moldar esse alguém. Depois ele levanta esse alguém. Depois ele envia esse alguém. Ele permanece ali, tentando servir, tentando fazer parte. É quando agora chega na igreja um homem cujo nome é Consolo, a saber, Barnabé. Qual o nome dele? Ele começa a andar com Paulo, ladeando a Paulo, trazendo credibilidade ao nome de Paulo. E alguém olha para Barnabé e encontra Paulo. Alguém começa a olhar Paulo de forma diferenciada. É quando num culto como esse aqui, onde a glória de Deus está se manifestando, o Espírito agora brada em alta voz na igreja. E parece que o Espírito vai levantar alguém para fazer a sua obra. E a voz não do homem, mas a voz do Espírito brada dizendo: apartai para mim, para a obra que eu vos tenho chamado. A igreja entende que Deus vai levantar alguém. E o Espírito diz: apartai a Barnabé. A igreja aceita e entende que agora Deus está levantando a Barnabé. Mas agora parece que o Espírito vai levantar mais alguém. Depois de 13 anos, aquela voz brada dizendo: apartai para mim também a Saulo. A igreja se aquieta, a igreja não questiona, porque quem está levantando é Deus. E quando Deus levanta, ninguém questiona. Ele agora começa a fazer a obra junto com Barnabé. Já percebeu o início? Ele está auxiliando Barnabé. Mas ele não tem problema em ser o auxiliar de Barnabé. Ele não tem problema em ser o segundo de Barnabé. Ele não tem problema em não ser o líder. Ele não tem problema em não ser o destaque. Ele não tem problema em não sentar-se na primeira cadeira. Ele quer fazer a obra de Deus. Ele está servindo a Barnabé. É quando agora, acompanhe comigo em Atos 16. O mesmo Espírito que lhe gerou uma oportunidade para auxiliar a Barnabé, agora vai abrir a porta para ele fazer uma obra lá na Macedônia. À noite em Troade, ele tem uma visão. Um varão com vestes oriundas da Macedônia aparece a ele e diz: Paulo, passa a Macedônia e ajude-nos. Através da revelação, ele entende que Deus estava o chamando para fazer uma obra na Macedônia. E aqui ele tem um companheiro por nome de Silas. Qual o nome dele? Os dois agora vão rumo à Macedônia. E não se esqueça que quem chamou foi Deus. Quem convocou foi Deus. Quando eles chegam na Macedônia, eles vão ter uma recepção, precisamente na cidade de Filipos. Está escrito na Bíblia que um demônio, uma entidade que controlava a economia local, um demônio que se apoderara da cabeça de uma menina e dava habilidade àquela menina para adivinhar coisas. Aquela menina revelava tudo, só não mudava a vida de ninguém. Só que ela atraía o turismo e a economia estava estribada na adivinhação da menina. A menina cruza o caminho de Paulo e Silas. Mas para quem conhece Bíblia, Paulo já não vai enfrentar o demônio quando chega na Macedônia.
Na verdade, Paulo nem vai pregar quando chega na Macedônia. Paulo não vai evangelizar quando chega na Macedônia. Se tem alguém da Bíblia aqui para entender, antes de qualquer coisa, quando eles chegam na Macedônia, está escrito assim: Paulo e Silas vão ao caminho da oração. Alguém ainda conhece o caminho da oração? Antes de pregar, no caminho da oração. Antes de evangelizar, no caminho da oração. Antes de expulsar o demônio, no caminho da oração. Antes de cantar, no caminho da oração. E no caminho da oração, eles vão se deparar mais uma vez com aquele demônio na vida da menina. Agora perceba a estratégia do maligno. Quando a menina encontra Paulo e Silas, a entidade fala na boca da menina assim: esses dois aí são homens de Deus. Perceba, parece que o demônio está elogiando o ministério de Paulo. Parece que a entidade está aplaudindo o ministério de Paulo. Se Paulo fosse carente, ele seria seduzido pela entidade. Se ele estivesse necessitando de elogios, ele iria se curvar diante da entidade. Mas Paulo não chegou na Macedônia em busca de aplausos. Paulo não chegou na Macedônia em busca de reconhecimento. Paulo não chegou na Macedônia em busca de elogios. Paulo chegou na Macedônia para pregar o evangelho de Cristo. Agora olhe para cá que eu estou esquentando a turbina. A menina era midiática. A menina era afamada. Se Paulo tira uma selfie com aquela menina, ele está famoso na região inteira. Ele também se tornaria midiático, ia ganhar um monte de seguidor. Só que Paulo não chegou ali atrás de like. Paulo não chegou ali atrás de fama. Paulo não chegou ali querendo aparecer para ninguém. Paulo chegou ali para pregar o evangelho. Quando se encontra com a entidade, ele olha e diz assim: acabou o teu tempo na vida da menina, saia agora. E o demônio obedeceu à voz de Paulo. O demônio saiu, mas observe o texto: o demônio sai, e o povo daquela cidade se levanta contra Paulo e Silas. Agarraram os dois, levaram para a praça principal, rasgaram as vestes, expuseram a vergonha, aplicaram a chamada quarentena, aquele mesmo açoite que Jesus levara antes da crucificação. O demônio foi embora, mas o povo agora se levantou para machucar os dois. Se você tem um chamado, se prepare para enfrentar o demônio, mas se prepare mais ainda para enfrentar o povo, porque sempre vai ter alguém tentando machucar, sempre vai ter alguém tentando ferir, sempre vai ter alguém tentando humilhar. E se você é daqueles que diz assim: eu vou sair da igreja porque estão falando de mim, estão me perseguindo, eu vou abandonar o ministério, você precisa amadurecer um pouco mais, porque sempre vai ter alguém para se levantar, mas sempre vai ter um Deus para te defender, para te justificar. Colocaram agora a vergonha, e alguém disse assim: espanca, coloca na cadeia. Mas para colocar na cadeia tem que ter uma acusação. Fizeram uma queixa lá no tribunal, e agora está na Bíblia: os magistrados, o STF da época, liberou uma acusação que resultou na prisão. E qual é a acusação que vai fechar a porta para os dois? Se tiver alguém da Bíblia aqui para soltar o glória, a acusação é esta: disseram assim, ó, coloca na cadeia, porque eles estão pregando o nome de Jesus. Por que a porta vai fechar? Porque está pregando o nome de Jesus. Por que vai espancar? Porque está pregando o nome de Jesus. Por que vai prender os pés? Porque estão pregando o nome de Jesus. Então pode bater, pode humilhar, pode espancar, pode fechar a porta. Vamos continuar pregando o nome. Colocaram no cárcere interior, prenderam os pés do tronco. Costumeiramente colocavam as mãos em algemas. O cárcere interior abaixo do superior, onde os detritos fecais desciam e rolavam por cima das feridas abertas. Alguém disse assim: agora eu quero ver fazer a obra em Macedônia. Colocaram pé no tronco, mão na algema. Mas se tiver um pentecostal aqui para dar glória a Deus, só esqueceram de fechar a boca. Tem alguém que tem boca aí para fazer o barulho que o diabo não gosta? Por volta da meia-noite,
Paulo e Silas oravam e adoravam, oravam e adoravam, oravam e adoravam, oravam e adoravam, adoravam e oravam. E a Bíblia diz, de repente, não foi do nada, foi de repente, depois de oração e adoração, adoração e oração, um terremoto sacudiu a Macedônia, a terra não suportou a presença daquele que desceu, e o resultado está no texto para quem quiser soltar o glória. Todas as portas se abriram. Se levantar as duas mãos, lá vai a primeira profecia dessa noite. Continue no caminho da oração, porque esse ano ainda todas as portas vão se abrir. Abriu a porta, saiu machucado, ferido, mas saiu. Alguém disse assim, agora vai ficar intimidado, agora não prega mais. Chegamos agora aqui no texto. Paulo agora está pregando em Cesareia. Saiu da cadeia e já foi para Cesareia pregar. Só que Paulo prega uma mensagem em Cesareia. É uma pregação que resulta na prisão. Só pregou uma vez e já foi para a cadeia novamente. E qual é a mensagem de Cesareia que vai resultar na prisão? Se tiver alguém da Bíblia aqui para soltar o glória, a mensagem de Cesareia era esta. Ele dizia, aquele crucificado, ele não está morto, mas ele vive para todo sempre. Alguém disse, um defunto não pode estar vivo. Coloca na cadeia. Fecharam a porta. Acompanha aqui. Só que aqui em Cesareia, senhores, eles não querem só colocar na cadeia. Já viu que só cadeia não dá jeito. Aqui eles querem arrancar a cabeça. Só que a acusação sobre a mensagem da ressurreição não é suficiente para gerar a pena de morte. Então as autoridades agora começaram a impelir pessoas para irem aos tribunais, levando cartas de acusação, para que todas essas falsas acusações juntas pudessem gerar a pena de morte. Quando Paulo entende o complô em Cesareia, ele agora entende, se eu ficar em Cesareia, vou ser morto pelas cartas. Então ele se utiliza da chamada dupla cidadania. Ele apela para ser julgado lá em Roma. Ele tem o direito respeitado. Só que as autoridades agora chamam um centurião, por nome de Júlio da corte de Augusta. Entregam Paulo à sua tutela e eles dizem assim, leve ele para Roma, mas leve também as cartas. Não perdeu a cabeça aqui, mas vai ser morto lá em Roma. O centurião pegou as cartas, pegou Paulo, colocou no navio. Esse navio agora começou muito bem aquela viagem. Só que quando chega na região da Lícia, tem uma transição de navio, não sei se você percebeu. E o centurião agora, encontrando o navio que ia para Roma, pegou Paulo, colocou no navio. Costumeiramente, senhores, o prisioneiro ia no porão do navio. Paulo algemado no porão do navio. Só que aquele navio começa a costear pela Ásia. E aquele navio agora começa a apresentar alguns problemas. Porque um vento começa a soprar. Uma tempestade surgiu. Agora começou a açoitar o navio. Um pé de vento chamado Euroaquilão começou a castigar o navio. O mestre do navio já perdeu o controle. Já tem gente jogando carga no mar. Já tem gente tendo prejuízo aqui. Parece que o navio não vai suportar a tempestade. Estava muito frio naquele dia. Só que antes do navio quebrar, olha o texto, Deus enviou um anjo no navio. O anjo foi no porão do navio e falou com Paulo, dizendo, Paulo, não temas, porque o navio vai se perder, mas ninguém vai se perder. Paulo, o navio se perde, mas ninguém se perde. Vocês vão perder, mas não vão se perder. Eu estou pregando para alguém que já está entendendo. Tem horas que você vai ter que perder para não se perder. Tem horas que Deus vai permitir você perder só para você não se perder. Eu vou melhorando para alguém compreender. Tem horas que você vai ter que perder o falso amigo, mas não vai se perder. Tem horas que você vai ter que perder uma porta para não se perder. Tem horas que você vai ter que perder até dinheiro, mas não vai se perder. Tem horas que você vai ter que perder uma oportunidade, mas não vai se perder. Perde,
mas não se perde. Paulo gritou dizendo: o navio vai quebrar, mas ninguém vai se perder. O mestre do navio já não tinha mais controle, o navio começou a se despedaçar. Alguém começou a pegar tábuas do navio pulando no mar. Tinha gente ali que não sabia nem nadar, mas aprendeu na hora. Você não sabe até precisar. Deixa precisar para ver se você não vai aprender. Começaram agora a tentar salvar a sua vida. Acompanha aqui que eu estou chegando lá. Agora chegam próximos a uma ilha chamada Malta. Qual o nome da ilha? Lutando para sobreviver a nado. Vindo do naufrágio. Uma tempestade. Frio naquele dia. Malta também é uma ilha fria. Então agora, quando os moradores de Malta percebem que eles estão vindo do naufrágio, olha o texto, está na Bíblia. Eles agora dizem: olha lá, estão vindo do naufrágio, vamos fazer uma fogueira. Agora o porquê da fogueira? É porque o lugar é frio. Malta também é uma ilha fria. Eles sobreviveram ao naufrágio, mas correm o risco de morrer de frio. Então o naufrágio não os matou, mas o frio pode matar. Então faz a fogueira para o frio não matar ninguém. Porque frio também mata. Tem gente que sobrevive ao naufrágio, mas pode morrer de frio. Porque frio também mata, meu filho. Frio gera hipotermia. Eu já vi gente paralisada por causa do frio. Eu já vi gente com o olho estatalado por causa do frio. Porque o frio também provoca morte. E se você não quer morrer de frio, é hora de começar a preparar a fogueira. É hora de começar a colocar lenha na fogueira, porque o ambiente frio pode ser prejudicial à sua saúde. Olhe para cá para você entender. Ninguém quer ficar no ambiente frio. O ambiente frio faz mal. O ambiente frio sempre vai te prejudicar. Eu já até falei para o rapaz lá da minha agenda, senhores. Eu disse assim: quando alguém ligar aí, não tem problema se a igreja é grande, se a igreja é pequena. Não tem problema, eu vou pregar em qualquer que seja a igreja, grande ou pequena. Mas eu disse a ele: conversa direitinho. Eu só não quero pregar naquelas igrejas que não pode dar glória a Deus. Aquelas igrejas onde ninguém reage. Aquelas igrejas onde os irmãos vão para o culto e cruzam o braço, e cruzam a perna, e cruzam a língua. Não quer adorar de jeito nenhum. Aquelas igrejas que o pessoal vem para o culto, parece até um pinguim, e cai neve no culto. Eu disse: eu não posso pregar nesses lugares, porque eu não quero só pregar, eu quero sobreviver. Eu quero pregar em lugar onde a glória desce, o fogo pega, alguém reage. O ambiente frio pode prejudicar alguém. E quando Paulo chega na ilha de Malta, olhe para cá e tomara que alguém entenda. A primeira coisa que o Paulo vai fazer é entender que o nível daquele fogo não é suficiente para conter o frio. Então ainda pode morrer gente. Então Paulo pega mais lenha e coloca na fogueira. Para não morrer ninguém, coloca a lenha na fogueira, aumenta o nível do fogo, aumenta o nível do fogo, lenha na fogueira, coloca a lenha para aumentar o nível e não vai morrer ninguém. Só quem é da Bíblia aqui vai entender e vai soltar o glória. Enquanto o fogo estava baixo, ninguém estava incomodado. Mas foi só o nível do fogo subir que alguém ali se manifestou. Rapidinho, quando o fogo pegou, ela apareceu. É a víbora. Ela não gosta do fogo. Ela não suporta o fogo. Ela gosta de ambiente gelado, ela gosta de ambiente parado, ela gosta de ambiente inerte. É só aumentar o fogo que ela aparece. Quando você vê uma igreja onde tem muita víbora, é um falando do outro, é um querendo pegar o outro, é um fazendo fofoca do outro, é porque está faltando fogo. Mas nessa noite aqui já estou profetizando: a víbora vai passar mal, porque alguém trouxe lenha para colocar na fogueira. Eu já vim avisando que eu não vim vazio. Eu trouxe lenha e vou colocar nessa fogueira hoje. Se tem mais alguém que trouxe aí, levante a tua mão. Faz o barulho que o diabo não gosta. Lenha na fogueira, lenha na fogueira. Eu sou assembleiano, irmão. Eu sou pentecostal,
Eu sou assembleiano raiz e nós não podemos deixar mudar a origem da nossa igreja. Essa igreja nasceu no fogo e crente sem fogo não presta. E quem disse isso foi Jesus. Ele disse assim, ó, fica até o revestimento do fogo. Não vai pregar sem fogo, não vai evangelizar sem fogo, porque sem fogo vai passar vergonha. Agora depois que o fogo descer, pode ir que a serpente não vai suportar. A serpente não vai aguentar. A serpente só fugiu quando o fogo cresceu. Porque a única coisa que intimida a serpente ainda é o fogo. Ela não tem medo do teu anel. Ela não tem medo do teu diploma. Ela não tem medo da tua conta bancária. Mas eu já vi a serpente tremer na base diante de alguém que ainda tem lenha para colocar na fogueira. Aumenta o fogo. Aumenta o fogo. Coloca mais de lenha que ela não vai aguentar. Uricamaia. Quando a serpente fugindo viu que o fogo só aumentava, olhe para cá para tu entender. A serpente agora voltou e acometeu a mão de Paulo. Paulo está colocando lenha na fogueira com a mão. E a serpente acometeu a mão de Paulo, dizendo, para de aumentar esse fogo. Para de colocar lenha nessa fogueira. Ela cometeu a mão, segurou e não queria mais soltar. Olha para cá e alguém vai entender. Paulo não ficou discutindo com a serpente. Paulo não tentou guerra com a serpente. Porque se Paulo tenta contra a serpente, Paulo ia perder a guerra. Porque quem tem veneno é a serpente. Paulo não tem veneno. Paulo só tem fogo. Então ele não revidou a serpente. Se tiver alguém aqui para soltar o glória, sabe o que Paulo fez? Já que você não quer me soltar, eu vou te levar para o fogo. Eu vou te sacudir no fogo. Você não resolve problema na internet. Você não contra-ataca aquele que te atacou. Fofoqueiro é ele, você é homem de Deus. O teu negócio você resolve no fogo. Ó o Paulo, ó o Paulo, ó o Paulo, ó o Paulo. Vamos ver até quando ela suporta a oração. Vamos ver até quando ela suporta o jejum. Uricantai. Eu já estou sentindo um negócio aqui, irmão. Tá balançando a serpente no fogo. Olhe para cá, olhe para cá. Os moradores da ilha, quando viram a serpente acometendo a mão do Paulo e não soltava, disseram assim, ó, olha lá, a serpente pegou ele, hein? Olha lá, ó o veneno, ó. Aí chegaram a uma conclusão na rodinha e disseram assim, ó, escapou do naufrágio, mas vai morrer no veneno da serpente. Não, tem alguma coisa nele. Olha o que disseram. Ele é homicida. Irmão, nunca viram Paulo. Não sabem nem quem é o Paulo. E já estão falando de Paulo. Agora, é homicida. Vê se não é o Satanás tentando levantar o passado do Paulo. Tentando espalhar na ilha que ele matou o Estevão. Porque o diabo só tem um papel: te lembrar do teu passado. Mas eu tenho uma notícia para quem soltar o glória. Você não está mais lá. Estão falando dele, ó. É homicídio. Paulo está aqui, ó. Continuando. Tacando fogo na serpente. Ó, calma, calma, calma. Aí disseram assim, olha lá. Vai aguentar não, hein? Serpente pegou pesado, hein? Ó, não solta não, ó o veneno, ó. Aí montaram uma arquibancada, pastor Samuel. E olha o texto. Disseram assim, ó, sabe o que vai acontecer com ele? Vai inchar, vai cair e vai morrer. Todo mundo junto aqui, vamos ficar na expectativa. Vai inchar, vai cair e vai morrer. E Paulo está aqui, ó.
O que vai acontecer? Vai inchar, vai cair, vai morrer. E Paulo está aqui, ó. O que vai acontecer mesmo, gente? Vai inchar, vai cair, vai morrer. Olha o texto para quem quiser soltar o glória. E eles esperavam. É que tem gente esperando, entendeu? É que tem gente apostando, entendeu? Mas se eu fosse você, eu sentava para esperar. Se eu fosse você, eu deitava para esperar. Se eu fosse você, eu até cochilava para esperar. E Paulo está aqui, ó. E estamos aqui dizendo, ó, vai inchar, vai cair, vai morrer. E Deus se levantou e disse, ó Satanás, não vai inchar, não vai cair e não vai morrer. Eu vou pedir pela primeira vez, coloca a mão no ombro de alguém, coloca. Balança ele com respeito, cuidado, se não quiser balançar pode ser serpente. Balança, balança. Diga para ele assim, ó, o diabo está dizendo que você vai inchar, que você vai cair, que você vai morrer. Mas Deus manda lhe dizer, não vai inchar, não vai cair e não vai morrer. Olha aí, olha aí, olha aí, olha aí. Urihamaia. Não vai. Apostaram. Disseram, olha aí, ó, serpente. De 2025 não passa. Não vai aguentar o veneno. O ataque é muito forte para ele. Pode anotar, em 2025 vai inchar, vai cair, vai morrer. Aí eu tenho a notícia só para quem tem glória. Já passou janeiro, já passou fevereiro, já passou março. Estou esperando glória. Já passou abril, já passou maio, já passou junho, já passou julho, já passou agosto, já passou setembro, já passou outubro, já chegamos novembro, Satanás. Não inchou, não caiu e não morreu. Levanta a mão, levanta a mão. Abre a tua boca, coloca essa serpente no fogo. Solta o glória na cara do Satanás. E calamarras. Vai inchar, vai cair, vai morrer. E tem gente aqui, tem gente que insiste, dizendo, espera um pouquinho, espera mais. Vai inchar, vai cair, vai morrer. E Paulo está aqui, ó. E tem gente aqui, ó. Olha lá se inchou. Inchou não. Caiu? Caiu não, tá de pé. Morreu? Morreu não, tá vivo lá no Alphaville dando glória a Deus. Cherry cantar e amar e assúria. Irmão, levanta a mão lá no terceiro andar. Eu não estou fazendo movimento, mas tem serpente sendo queimada no fogo aqui. Eu desafio só os pentecostais a abrir a boca por alguns instantes. Esse veneno não te mata. Esse ataque não te derruba. O que está em você é maior do que o que está na serpente. Inchou? Inchou não. Caiu? Ó, caiu não, hein? Morreu? Pensamos até que dessa vez ia, mas está vivo. Aí depois de tanto esperar, Emerson, alguém disse assim, ó, ô pessoal, tem que mudar o discurso, né? Porque lá, tá todo mundo vendo que ele não inchou. E Paulo está aqui, ó. Tá todo mundo vendo que ele não caiu. Vai falar que vai morrer, mas está todo mundo vendo que ele suportou o veneno e está vivo. Aí foram obrigados aqui a mudar o discurso. Porque se não inchou, se não caiu,
E se não morreu, todo mundo tem que dizer, é porque Deus é na vida dele. Para suportar a serpente, só Deus com ele. Para esse veneno não matar, é só Deus segurando ele. Urihala cheia. Eu estou sentindo um negócio aqui, irmão. Sabe o que o diabo quer hoje? O diabo quer pelo menos 3 coisas nessa geração: que você venha inchar, cair e morrer. Porque se inchar, vai cair. E se cair, vai morrer. Agora olhe para cá, eu sei que essa igreja é inteligente. O que é inchaço? Inchaço é falso crescimento. Para inchar, incha da noite para o dia. E alguém pensa, cresceu. Cresceu não, inchou. Porque para crescer, demora. Para inchar é rapidinho. Só que quando incha, pode contar os dias que vai cair. Eu não entendo, tem gente, irmão, que começa bem, mas daqui a pouco, ó, inchou. Já estufou o peito, já não fala mais com ninguém, virou artista gospel. Pode contar os dias, é inchar para cair. Porque quando incha, cai. Mas quando cresce, ninguém derruba. Me ajuda a pregar. Eu estou sentindo Deus aqui. Olha para o teu irmão e diga aí, ó. Inchar é rápido. Diga, crescer demora. Diga, mas é melhor você crescer. Porque para inchar é só fazer um videozinho lá no Instagram, colocar uma dancinha lá, e alguém vai lá, vai te seguir, o diabo vai dizer, olha aí, cresceu. Cresceu não, inchou. Porque incha rapidinho. Agora para crescer, eu não sei se tem gente do Glória aqui, ainda é no jejum, ainda é na oração, ainda é na leitura da palavra. Vai inchar. Vai não, Satanás. Vai crescer. Inchou não. Caiu. Caiu não, hein? Não caiu na faculdade? Não, tá de pé. Não foi influenciado pela galera, não. É ele que está influenciando. Não andou na vibe da balada, não. Lá ele prega o evangelho. O diabo apostou que ia cair, mas tem uma notícia. Tem juventude de pé, cheia do poder de Deus, queimando serpente no fogo. Caiu? Caiu não. Então vai morrer. Olhe para cá, olhe para cá. Já viu que o diabo já planejou a tua morte um monte de vezes? Desde a tua infância, desde que você nasceu, está o Satanás tentando te matar. Tentou no parto, quase você foi. Tentou no aborto, você sobreviveu e deu glória a Deus. Aí depois vem complicação, vai para UTI, vai para CTI. E o diabo diz, vai morrer. Aí sai você do hospital com a placa, Deus é fiel. Aí depois vem a pandemia, tu ficou respirando no canudinho. O Espírito Santo foi lá, soprou o fôlego de vida em você, e você hoje tem a melhor glória da igreja. O mosquito da dengue cismou de te morder, quem morreu foi ele. Não inchou, não caiu e não morreu. E calanteia. Eu vou correr para o final aqui. Se não inchou, se não caiu e se não morreu, por que o navio quebrou? Eu falei para tu prestar atenção. Era para inchar, não inchou. Era para cair, não caiu. Era para morrer, não morreu. Então por que o navio quebrou? Por que a viagem não foi concluída?
Por que aquela tempestade açoitou o navio? Por que eles tiveram que lutar para sobreviver? Por que não chegaram onde desejavam na hora que queriam? Por que a viagem foi interrompida? Por que o vento soprou? Por que Deus permitiu o naufrágio? Até hoje tu não sabe por quê, né? Até hoje tu está perguntando por quê. Por que eu não cheguei? Por que eu perdi? Estava tudo certinho, o navio quebrou. Estava indo tudo bem, tudo se despedaçou. Até hoje você talvez não saiba por que esse navio quebrou. Mas eu vim te falar hoje por que o navio quebrou. E tomara que você entenda por que o navio quebrou e reaja à altura. Por que o navio quebrou? Por que Deus permitiu a embarcação se despedaçar? Lá vai. E tomara que alguém entenda. Sabe por que o navio quebrou? Lembra das cartas de acusação? Elas estavam no navio. Se aquelas cartas chegam em Roma, Paulo está morto. Deus disse: eu quebro o navio, acabo com as cartas, livro a tua vida. Urihai, Cheri, cantai. Levante as duas mãos que eu estou profetizando. Quebrou para te livrar, quebrou para te poupar, quebrou para você não ir para o mundo, quebrou para você ser crente, quebrou para você não morrer, quebrou para você estar aqui, quebrou porque você tem um chamado. Ai, canta lá, marras. Eu quebro o navio. Não perco você. E cantoria. Você é mais precioso que o navio. Eu sou essa tempestade. Cante. Eu sou esse vento que sopra para te livrar. Riandele cantai. Meu Deus, eu não sei se você crê nisso, mas está descendo um remédio aqui. Abre a boca, abre a boca, abre a boca, abre a boca. Caramanchuri cantai. Recondoria suricanturi bianda. Calamachi canteria súria. Pega ela, Jesus, pega. E calahas. Por que eu não cheguei? É porque tinha um inimigo que você não ia vencer. Eu interrompo os teus planos. E calahachúria. Eu paro a tua navegação. Não te explico porquê, mas preservo você. Meu Deus, eu estou sentindo um óleo aqui, irmão. Tem serpente caindo. Tem um veneno saindo. Sabe por que quebrou? Vou te explicar por que quebrou. Porque você não vai chegar em Roma, Paulo, no porão do navio. Tu vai chegar, mas não é no teu tempo e nem por baixo. Tu vai chegar de cabeça erguida. E alguém vai conhecer a história de resistência no caminho. Urancheri cantai. Sabe por que quebrou? É porque tu vai chegar, mas não vai chegar algemado em ninguém. Não vai chegar preso em ninguém. E alguém vai entender, chegou porque Deus o conduziu até lá. Irmão, levanta a tua mão, eu estou sentindo... Calaio. Olha a lágrima, Jesus. Abre a tua boca. Está descendo um bálsamo aqui.
Que le hori canturi biande le canta rabarasia, canturi bi canta la marabaia. Riandere corri hasuria, churia. Meu Deus. Ei, calahas. Ei, canalahashura. A fogueira está acesa. A fogueira está acesa. Rauia. Tu vai voltar para aquele quarto e acender o fogo. Tu vai voltar para aquela consagração e acender o fogo. Tu vai voltar para aquele jejum, porque essa serpente não vai aguentar aquele jejum. Meu Deus, tá descendo. Eu estou tentando continuar. Ei, calahas. Olha aí, olha aí. É como um renovo que desce. É como um óleo que te alcança. Meu Deus, a serpente não está aguentando. Eu estou vendo essa casa incendiando. Eu estou vendo o crente pegando fogo. Ai, meu Deus! Pega mesmo, pega mesmo, pega mesmo. Pega mesmo, pega mesmo, pega mesmo, pega mesmo. Tem gente que trouxe lenha, coloca na fogueira.